galerinha do nono ano. Um prazer estar aqui com os senhores. Espero que esteja todo mundo aí acompanhando as nossas aulas, né? Firme e forte, ninguém perdendo, né? Muito bem, galerinha. Hoje nós vamos ter uma aula que na verdade que é a continuação da nossa aula passada, tá? Que na verdade é sobre as células haploides e diploides, tá? Então nós vamos diferenciar exatamente essa questão das células, envolvendo coisas que a gente já viu na aula passada. Então é um complemento do outro, tá? A questão do cromossomo, o gene, o DNA, beleza? Então eu quero que vocês prestem atenção aí. Aí, galerinha, como isso é uma matéria de complemento, tá? Especificamente já está um pouco além do que está no livro de vocês. É uma matéria de complemento. Eu vou pedir só para que vocês prestem atenção, para a gente poder tirar algumas dúvidas, tranquilinho. Que aí na nossa próxima aula, tá? Que já iniciando o segundo bimestre, que é a nossa próxima aula, tá? A 7ª aula na semana que vem, iniciando o segundo bimestre. Nós vamos ter uma aula completando dessa de hoje, tá? Que aí depois nós vamos ter o exercício. Então a gente não vai ter exercício no final dessa aula de hoje, tá? Só no final da 7ª, que é a próxima. Belezinha? Então quero que vocês acompanhem comigo aqui, tá? Firme e forte e vamos lá, tá? Pra gente tirar todas as dúvidas, tranquilo? Entender? É a respeito do DNA. Em si, o que é o DNA? O DNA, certo? Ele é formado, na verdade, por uma fita dupla. Acompanhe comigo. Ele é formado por uma fita dupla, tá? E essa fita dupla ela é interligada pelas bases nitrogenadas, tá? Mas, professor, o que são tecnicamente as bases nitrogenadas? Elas são formadas, na verdade, por adenina, timina, guanina, citosina, tá? Essa questão da formação básica do DNA, pessoal, se dá exatamente pelos nucleotídeos, beleza? Os nucleotídeos, ele é formado, tá? Soltando a imagenzinha dos nucleotídeos, para a gente poder visualizar melhor, né? Então acompanhe comigo a imagem dos nucleotídeos. Aí eu tenho, ó, por exemplo, nessa imagem apresenta, por exemplo, o fosfato, tá? Esse círculozinho aí. Nós temos a pentose, que é formada por 5 carbonos, tá? E nós temos as bases nitrogenadas que eu falei para vocês que fazem interligação. Isso é um nucleotídeo, tá? Então eu tenho exatamente um nucleotídeo. Os nucleotídeos no DNA, pessoal, você tem lá a questão dos genes que apresenta em cada um deles, tá? Então tem aquela questão da sequência de genes, beleza? Os genes em si, eles estão localizados o quê? No DNA. E o DNA, ele forma o cromossomo. Então quando você tem lá um cromossomo, você vai encontrar o genezinho, porque o cromossomo é formado por DNA. Na verdade, o cromossomo ele é formado por uma fita condensada do DNA e uma proteína, nós chamamos de histona. Então quero que vocês acompanhem esse videozinho aí, ó, que mostra exatamente essa formação básica, tá? Do DNA, tá? Então vocês vão entender como é que é essa formação básica do DNA e como ele é transformado, belezinha? Então vamos lá, soltando então a imagenzinha do DNA. Então acompanhe comigo, pessoal. Primeiramente você tem aí ó, o cromossomo, o DNA condensado. E aí, intercalado, você tem o que? Você tem as proteínas chamadas de histona, que formam o DNA. Belezinha? Então, ela forma a estrutura básica do DNA. Mas vamos entender, então, pessoal, como é que dá essa questão básica do cromossomo, tá? Nesse caso, você tem vários conjuntos, tá, de células que dão essas diferenças nos tipos específicos de cromossomo. Então, a gente vai ver aqui essas diferenças agora. Soltando a imagenzinha de novo aí, para a gente ficar bem atento, né? Então vamos soltar mais uma imagenzinha aí, ó. Soltando. Aqui, só relembrando, né, que nós temos aí nesse caso os nucleotídeos, né, fosfato, pentose, bases nitrogenadas. Agora no cromossomo, nós possuímos, por exemplo, as células somáticas, tá? Professor, em si, o que é uma célula somática, tá? A célula somática, pessoal, para vocês entenderem primeiramente, na verdade os trilhões de células que formam os tecidos e os órgãos do nosso corpo podem ter formados vários acordos com funções diferentes que exercem. Apesar disso, o material genético dentro do núcleo dessa célula humana é constituído pela mesma quantidade de cromossomos, tá? Então essa mesma quantidade de cromossomos, que é o que? 46. Esse tipo de célula é chamado o quê? De célula somática. Então esses cromossomos que apresentam a mesma quantidade, nós chamamos de células somáticas. As células somáticas, pessoal, elas podem, por exemplo, formar a questão dos neurônios e também as células da pele, tá? Então esses são exemplos de células somáticas. Deu para entender?
As células somáticas humanas possuem, na verdade, pessoal, cromossomos sempre organizados em pares, tá? Então estão sempre organizados em pares. Cada par forma o quê? Forma a questão dos cromossomos homólogos, ou seja, os cromossomos iguais. A gente vai falar mais detalhadamente sobre essa sequência depois, mas continuando aqui a nossa imagenzinha, né? A célula somática, nós temos, por exemplo, a célula 2N com 46. Nesse caso, nós chamamos aí, pessoal, essa célula com 46, que eu dei dois exemplos para vocês, que são as células diploides, tá? Então, são conhecidas como células diploides. Então, 2N, 46 cromossomos, tá? Exemplo lá dos neurônios e da pele. Então, são diploides, células somáticas. E nós temos as células sexuais, tá? Que na verdade são chamadas de haploides, que são o quê? 23 cromossomos. Exemplo que nós temos lá, o gameta masculino, o espermatozoide, e o ovócito lá feminino, que você vai ter lá, por exemplo, os 23, né? A formação do ovócito e tudo mais. Então você vai ter o quê? As células sexuais, tá? 23 cromossomos, e as células somáticas com 46, tá? O que você tem que entender é o seguinte, o espermatozoide tem 23. Então o ovócito lá vai ter 23. Quando você tem a junção dos dois, eles vão formar o quê? Um gametazinho, né? Um gametazinho com 46 de diploide. Então as sexuais vão ter 23, se juntam e formam 46 de diploide, tá? Então só vai ficar isso bem claro para vocês. Beleza, galerinha? Então você tem essa pequena diferença aí nas células, tá? Então focando nessa estrutura. Agora olha só, como é que se dá, professor, essa diferença das duas? Eu vou voltar outra imagenzinha para vocês poderem acompanhar essas diferenças, beleza? Então, soltando a imagenzinha aí, ó. Nesse caso, esse conjunto de cromossomos tem a formação básica que dá o cariótipo. Agora, isso é importante vocês entenderem. O conjunto de cromossomos forma o quê? Cariótipo. E aí, o que acontece nesse caso? Os cariótipos, nós temos, por exemplo, a composição do cariótipos sexuais, tá? Que vai dar lá o 23º parte cromossomo, e os cariótipos autossômicos, tá? Que dá, por exemplo, os 22 primeiros, beleza? Então vamos citar aqui exatamente essa diferença para a gente poder entender. Continuando a imagenzinha aí, ó, vocês poderem focar. Aqui, ó, eu tenho então todos aqui, ó, na sequência, tá vendo? Cromossomos homólogos, que são iguais, tá vendo? Então aqui eu tenho, por exemplo, ó, até o 22, tá? Vocês podem perceber que são iguaizinhos, tá? Nós chamamos de autossômicos, até o 22º, autossômicos. Então, cariótipo autossômico até o 22º, beleza? O 23º, nós temos o que? O cariótipo sexual. Então, por exemplo, se é, por exemplo, o feminino, você vai ter XX. Se é o masculino, você vai ter XY. Então aqui você tem os cariótipos e, no caso, essas duas sequências, tá, que você vai apresentar. Tranquilinho, pessoal? Tranquilo. Muito bem, nono ano. Espero que vocês tenham tirado aí todas as dúvidas. Qualquer coisinha, manda mensagem lá, tá, galera? Pra gente ficar bem focado. Na nossa próxima aula, nós vamos ter uma aula sobre a questão da mitose e da meiose, começando nas divisões celulares e iniciando também o nosso segundo bimestre. Tá? Então, nossa 7ª aula, iniciamos o nosso segundo bimestre. Então, quero que vocês acompanhem direitinho lá, tá? Fica com Deus, nono ano, um abraço e até a próxima aula. Tchau!